Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Essa é a mensagem que encontramos em Efésios 5 e com a qual começamos o nosso episódio número 7, parte 2, né? E no qual nós prometemos diminuir o tempo dos episódios, partindo em 2, mas eu acho que não funcionou muito bem, porque o primeiro episódio foi um pouco Foi mal, gente. comprido, né? Aprendendo. E estamos aqui com nossos companheiros, eu, Daniel Lucas. Eu, Rodrigo Acioli. Bruno Larran. Pastor João Saraiva Júnior. Se você está ouvindo direto o nosso episódio 7, parte 2, recomendo que você volte ao seu aplicativo ou no YouTube e clique no link que vai estar disponível do nosso episódio 7, parte 1, e possa aí ouvir na íntegra o nosso episódio. Uma das dúvidas que surge é que quando um membro ele não faz parte da igreja local, pode ser que ele seja espiritualmente fraco ou que realmente ele não seja salvo. E reforçando esse tema, eu dou um exemplo pessoal, que é o caso do meu pai. Quando eu tinha por volta aí dos meus 12 anos, então isso é mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, eu lembro que meu pai já tinha muitos anos de ministério, talvez desde quando nasci ou até antes, e ele trabalhava firmemente na igreja local e com amor, com muita dedicação, envolvido em muitos trabalhos na igreja. E ele sofreu por parte da liderança por causa de uma certa expressão que ele tomou na igreja, não que ele buscasse isso, mas uma certa expressão que ele foi, por prosseguimento natural, por ele se envolver, por trabalhar, ele foi ganhando uma certa expressão na igreja, e a liderança, em momentos de abalo da igreja, usaram do poder que tinham para poder prejudicar meu pai. Juntamente com isso, que é um assunto um tanto quanto polêmico, ele já estava passando por um processo de depressão que sofreu um aprofundamento gigantesco quando teve esse acontecido. E o findar disso tudo é que, depois disso, nunca mais meu pai frequentou a igreja. E, assim, frequentou como membro, de uma igreja. E aí, não é salvo, espiritualmente fraco, alguma outra opção? O que o senhor pensa sobre isso, pastor? Eu gostaria de reiterar o que foi destacado na leitura de Efésios, capítulo 5, principalmente o versículo 25, que diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que fica bem evidente aqui é que o Senhor Jesus não se entregou por um local, por uma estrutura, mas por pessoas, E isso é importante nós observarmos, porque nos ajuda aqui a reconhecer o que é importante e o que não é. Eu tenho procurado nos últimos anos agora da minha vida cristã, principalmente no meu ministério como pastor, a olhar para as pessoas. Então não cabe a mim aqui nesse momento julgar quem quer que seja que passe por uma experiência como esta que você acabou de compartilhar, O que eu posso entender é que falta para muitas igrejas, muitas lideranças, procurar ver quais são as necessidades das pessoas, ver de que forma elas podem ser estimuladas, de que forma elas podem ser ajudadas, encorajadas. Eu não canso de trazer à minha memória as palavras do autor do livro de Hebreus, de que nós devemos nos considerar uns aos outros, e nos estimular ao amor e às boas obras. É fato que há muitas pessoas que se frustraram com pastores, com liderança, que foram injustiçadas, que foram criticadas, que foram traídas e que, consequentemente, trazem marcas nas suas vidas e que passam a ter dificuldades, traumas para se relacionar com igrejas locais. Então, a minha observação nesse sentido
é de que, ao invés de eu rotular as pessoas que passam por experiências de desapontamento e se afastam da igreja, rotulá-las como não convertidas ou como pessoas imaturas, eu devo procurar ser um canal de bênção na vida delas. Eu realmente acho que isso foi algo que faltou na época. Hoje, com um senso melhor de observação, eu posso ver isso. E, infelizmente, não é incomum, né, que isso aconteça. Um problema também que é parecido com esse, e que eu acho mais grave, e também atinge a nossa pergunta, são os desigrejados que, opcionalmente, eles decidem não frequentar a igreja, ou estar no meio do corpo de Cristo. O caso do meu pai, eu oro todos os dias para que ele possa, encontrar o caminho, a solução, e eu sei que ele batalha por isso também, porque é um sofrimento. Agora, quando a pessoa deliberadamente escolhe, decide por isso, desiste da luta, vamos dizer assim, é um caminho um tanto quanto perigoso. Eu queria focar um pouco aqui na realidade trazida pelo sermão, de que, óbvio, foi afirmado que existem igrejas saudáveis, e está sendo exortado e ensinado, que uma igreja deve ser saudável, justamente porque nós temos igrejas enfermas, justamente porque nós temos igrejas que, ao invés de espelhar, ou refletir o caráter de Cristo, estão refletindo o caráter de qualquer outra pessoa menos o dele. E as pessoas, e Cristo, ele foi atraente, ele atraiu pessoas para si. Consequentemente, a igreja deveria ser um local onde as pessoas deveriam se sentir atraídas, e deveriam sentir o desejo de estarem reunidas ali. Mas muitas pessoas não frequentam ou desistiram de fazer parte de uma comunidade cristã saudável, justamente pelos exemplos ruins que tiveram em comunidades cristãs enfermas. Então, a máxima aqui é: as pessoas se afastam da igreja, ou as pessoas rejeitam Cristo, rejeitam o evangelho de Cristo pelo que o evangelho não é, pelo que Cristo não é e pelo que a igreja não deveria ser. E por quê? Porque igrejas falham, Por que lideranças falham? Eu queria trazer aqui uma ideia de que é um problema claramente eclesiológico. Por quê? Porque se eu compreendo que a igreja existe para a glória de Deus, eu deveria, então, como parte da liderança, ter uma preocupação integral e não uma preocupação parcial, sobre o que é a igreja. E o que eu lembro muito bem do TBI, a gente vai ter um episódio sobre o TBI com o nosso mentor, vai estar nos auxiliando nesse sentido. Mas o TBI mostra uma realidade de igreja que está falhando, que está fracassando por não compreender bem a sua origem, o seu propósito, enfatizando, ou dando prioridade para alguns aspectos ou algumas características da igreja. E lá ele apresenta 3 tipos de igreja: igrejas doutrinais, igrejas relacionais e igrejas missionais. Igrejas doutrinais são, lá explicado, são igrejas que têm uma teologia perfeita, uma compreensão bíblica adequada, mas que não têm gerado ou não tem dado condições de a igreja se relacionar, de ser uma comunidade, e tem sido negligente na sua missão de evangelizar o mundo. Mas muitas vezes as igrejas se orgulham, da sua filosofia de ministério, se orgulham por terem uma boa doutrina, quando não percebem que, na verdade, não estão sendo identificadas por aquilo que deveriam ser, por comunidades que adoram e servem ao Senhor. Então existem comunidades que são missionais, enfatizam a evangelização, enfatizam a obra missionária. Isso é bom e não é ruim, isso é saudável. Eu estou até dando exemplos aqui de um falhar tentando acertar, Mas é a falta de percepção com a totalidade. E existem igrejas que são extremamente relacionais, que falham na doutrina e falham no papel de proclamar o evangelho. Então, qual é a saída? A saída é olhar para o evangelho, olhar para Cristo, para aquilo que ele é e cumprir o seu propósito. Não só ter o desejo de ser conhecida por uma parte que vai bem, uma parte da igreja que vai caminhando bem, mas ser conhecido como uma igreja
integral, engajada, né, e envolvida integralmente com Cristo, com aquilo que Cristo revela e ensina que a igreja deve ser. Aí tem um outro aspecto, né, que é quando a igreja não falha só porque não tem a compreensão de propósito, é quando ela declaradamente falha pecando, né? E os efeitos disso são tremendos. A gente tem aqui o exemplo do pai do Daniel, mas nós temos aqui muitas outras histórias, né, que poderíamos mencionar, de pessoas que foram realmente machucadas, feridas, desanimadas e afastadas da igreja. Quando eu ouço algumas histórias e eu vejo algumas críticas que são feitas, eu só tenho que falar, me perdoa, né? Realmente eu concordo com você. Não deveria ter sido assim, não deveria terem orientado você dessa forma, deveriam ter agido. Você está certo, você está certo, você está certo. Infelizmente, pessoas estão sendo feridas em nome de Deus. E quando a gente não tem esse senso de propósito, a gente falha e às vezes sem perceber estamos fazendo com que esse efeito colateral recaia sobre os membros. E aí essas pessoas acabem sendo feridas e acabem se afastando de forma legítima, tem razão. Tem medo de se envolver porque tem razão. Houve um abuso, houve uma falha. E nós devemos, então, admitir a possibilidade do erro, admitir que não somos infalíveis, admitir que precisamos estar continuamente aprendendo, né, sobre como ser igreja, se aprimorando, para então evitarmos, como o pastor falou, é impossível não ferir alguém, é impossível que não exista conflito, é impossível que não vamos ter tensões, mas trabalhar de uma forma que isso seja evitado. E quando isso aconteça, seja então tratado de uma maneira que Deus seja glorificado e as pessoas envolvidas sejam restauradas. Como foi mencionado no episódio 6, né? Rogo a Evode e a Sintique que entrem em acordo no Senhor, lá em Filipenses 4, né? Sempre há uma maneira. Por outro lado, também não devemos acreditar que, porque isso aconteceu, eu tenho que me afastar totalmente do propósito do ser igreja, né? Existe uma responsabilidade, às vezes, da liderança da igreja que está num processo, mas nós também devemos admitir que ninguém, nada, problema algum deveria interferir no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Jesus Cristo, para não incorrermos no erro, né, de abandonarmos o que é certo por conta de uma decepção genuína, legítima, uma frustração real, mas que pode ser solucionada na graça do Senhor Jesus Cristo. Dito tudo isso, nós temos que pensar, né, de que forma uma igreja saudável ela deve agir com o membro que foi ferido, para que ele possa crescer juntamente com a igreja. Eu diria que, basicamente, nós precisamos amar as pessoas, servi-las, cuidar delas. Não tem coisa mais prazerosa para um ser humano que ele sentir-se amado, ser aceito e estimulado também a amar. Não é só receber o afeto, mas também começar a cultivar isso. Há pessoas que têm dificuldade de expressar carinho, afeto, porque elas não aprenderam. As pessoas dão aquilo que elas recebem, né? Então, é importante que eu entenda que não há igrejas perfeitas. Em qualquer lugar onde eu for, eu vou encontrar pessoas difíceis, eu vou encontrar situações com as quais eu vou ter dificuldade. Então, eu não vou ter sucesso nesta empreitada de procurar uma igreja onde não haja problemas. E assim, eu preciso lembrar do princípio de que igreja é povo, né? São pessoas. E daí a disposição de buscar, amar e perseverar com membros de igreja que têm opiniões, que têm pensamentos diferentes dos meus. Não desistir, né? Mas estar disposto a ser um canal da graça, do conhecimento do Senhor. Eu falo assim porque é através da mutualidade que as verdades bíblicas vão sendo consolidadas no nosso coração, visto que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, que precisam de se relacionar. Então a questão não é só de eu ter
informações no meu cognitivo, eu preciso trazê-las para o meu coração, que é exatamente o que o TBI nos ajudou, né, a entender isso, que eu preciso diminuir o espaço, a distância que há entre a minha mente e o meu coração e colocar, de fato, as minhas mãos e os meus pés a serviço do Rei. Acho que nós podemos aprimorar algo que o nosso pastor já tem feito. Não ouço dele, mas ouço de pessoas que vieram de outras igrejas, né, feridas, machucadas, e que ao conversarem com o pastor, sentiram amor, se sentiram abraçadas, se sentiram compreendidas. E também houve o apontamento das suas responsabilidades, né, daquilo que foi o erro, o pecado delas em algum atrito passado, mas foram amadas, compreendidas, encontraram um espaço gracioso para abrirem o coração, confessarem seus pecados. E eu creio que reproduzir esse comportamento que a gente pode, pela graça de Deus, ver no nosso pastor, vai ajudar-nos, né, a ajudá-lo a receber pessoas que estão machucadas e feridas, né, por falha da igreja, muitas vezes de uma igreja local. Eu gosto de lembrar de um texto que está lá na carta de Tiago, no capítulo 1. Todo homem seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A melhor forma de uma igreja tratar com uma pessoa que foi ferida pela própria igreja é ouvir essa pessoa. Você emprestar o seu ouvido, emprestar o seu tempo, dedicar momentos com essa pessoa é a melhor forma de amor para que possamos definitivamente, comprovadamente e majoritariamente provar que somos uma igreja saudável e conseguimos mostrar o caráter de Deus para estas pessoas e podermos tratar com essas pessoas. Isso não é só tarefa da liderança da igreja. Isso não é tarefa do pastor João apenas. Isso é tarefa de todos nós. Se você vê um irmão que está triste, você vê um irmão que está passando por lutas, vá lá com ele, fala com ele, pergunta se está bem, ouça o seu irmão. Comunidade é isso, é ouvir o outro, é amar o outro. A melhor forma que uma igreja pode amar alguém, uma pessoa, é emprestando o seu tempo e o seu ouvido. A igreja, ela vai estar eternamente unida. Quando a gente fala sobre essas realidades, a gente não pode limitar a igreja à terra, porque a igreja, a gente considerando a igreja como ela é, que são pessoas salvas, o corpo de Cristo, isso vai estar unido eternamente. Então, tanto para quem fere quanto para quem é ferido, essas pessoas vão estar unidas eternamente, se forem realmente participantes do corpo de Cristo. O relacionamento que elas vão ter umas com as outras não pode ser impedido aqui na terra por qualquer motivo particular que seja. Então, uma pessoa que deliberadamente escolhe não ir à igreja, ou a pessoa que fere alguém que ficou com uma mácula, com algum resquício e é impedido de ir para a igreja ou de comungar com os irmãos, essa pessoa tem que ter esse pensamento em mente. Lá em Apocalipse, João, ele ouve um coro, no Apocalipse capítulo 14, e diz assim: o coro celestial dos 144 mil, e ele finaliza: ninguém podia aprender este cântico a não ser esses 144 mil. Imaginem aquela multidão de cristãos juntos, glorificando a Deus, num cântico que é aprendido só por eles. Como uma rixa, um conflito, algo que é um transtorno aqui na terra, vai ser levado para o céu? Jamais. Então, a compreensão de um irmão para com o outro, tanto por quem sofre quanto por quem faz sofrer, é muito grande. O próprio provérbio diz, né? Assim como o ferro afia o próprio ferro, pessoas aprendem uma com as outras. Quando o ferro afia o ferro, sai faísca. Assim nós aprenderemos, né? Como o próprio pastor falou e todos aqui mencionaram, a chave sempre é o amor, porque o amor vai tolerar, o amor vai ser paciente, o amor vai compreender, vai ser empático com o outro, vai ter essa visão. Sem amor, nenhum nem outro vão dar solução ao problema. Nem quem sofre, nem quem faz sofrer. Nem a liderança, nem o crente que começa a caminhada, nem aquele que está buscando sair da igreja ou com a mentalidade de sair da igreja por qualquer motivo. O amor é que vai levá-lo de volta para a igreja, o amor que vai fazer com que a liderança o traga de volta para a igreja, passando por cima de qualquer
tipo de problema. Uma palavra pastoral para a gente encerrar este 7º episódio. Pastor João. Nós poderíamos resumir tudo que nós conversamos até então com a definição de uma igreja saudável, né? É uma comunidade de santos que reflete o caráter de Deus conforme ele é revelado nas Escrituras. Isso implica que eu devo começar pelas Escrituras, e vocês vão perceber que tudo que nós conversamos aqui até então nos levou à prática da vida cristã a partir das Escrituras. Então tem que haver devoção do membro com as Escrituras. Nós não podemos incorrer no erro de achar, estamos repetindo esse pensamento, de que só pregadores, só estudiosos da Bíblia é que podem se beneficiar das riquezas que nós encontramos nas Escrituras no que concerne ao conhecimento de Deus, né? O apóstolo Paulo enfatizou isso para Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o desafio que eu faço para todos vocês, e eu me incluo, né? Eu preciso disto continuamente. Vamos nos dedicar mais ainda às Escrituras. Vamos ler a Bíblia, vamos meditar nela, vamos compartilhar, vamos encorajar os nossos familiares e irmãos, vamos procurar pedir ajuda naquelas áreas que temos dificuldades para aplicar os princípios da palavra de Deus. E juntos, então, nós estaremos caminhando para sermos uma igreja saudável. Que Deus abençoe a todos.